Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Saúde de hoje. E o primeiro ponto da ordem do dia é o da audição da direção do Algarve Biomedical Center sobre as divergências entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e a direção do Algarve Biomedical Center. Cumprimento também naturalmente os serviços e cumprimento-vos a vós, Sr. Nuno Marques, Presidente da Direção, Inês Araújo, Vice-Presidente da Direção, Pedro Castelo Branco, ex-Vice-Presidente e ex-Diretor do curso de Medicina, Francisco Paulino, Chefe de Gabinete do Presidente. É um gosto ter-vos aqui e vamos, portanto, passar de imediato e sem perda de tempo a esta audição solicitada pelo Grupo Parlamentar do PSD, que dispõe de 5 minutos. A entidade depois disporá dos 5 minutos para responder às questões que são colocadas. Depois, os grupos parlamentares, cada um terá direito a 5 minutos também. E depois a entidade que está nesta audição disporá de um tempo que corresponde à soma dos tempos utilizados pelos grupos parlamentares. Sendo assim, e sem mais delongas, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Grupo Parlamentar requerente, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os meus colegas deputados, cumprimentar também o seu diretor, Dr. Nuno Marques, e em seu nome cumprimento os membros aqui presentes do ABC. Isto é um facto que a região do Algarve sofre há longos anos de uma carência de clínicos. A situação, aliás, que foi uma das justificações para criar o mestrado integrado de Medicina da Universidade do Algarve, reconhecido desde 2008. O curso segue aqui um método inovador em Portugal, porém amplamente testado e comprovado em reputadas universidades internacionais, o qual podemos designar por uma aprendizagem ativa, isto é, os alunos do 5º e 6º ano acompanham os tutores na prestação de cuidados, criando assim os laços com a comunidade que futuramente irão servir. A aposta na inovação apresentou aqui resultados positivos, designadamente pelo acesso dos estudantes ao Exame Nacional de Acesso à Especialidade e pela maior fixação dos mesmos nos serviços de saúde algarvios. Tudo isto é, sem dúvida, benéfico para o Algarve e para o nosso país e está aqui a ser colocado em causa pelas divergências entre duas instituições, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e o Algarve Biomedical Center, e essas divergências estão aqui a ameaçar a continuidade do mestrado integrado em Medicina, lecionado na Universidade do Algarve. Há mais de um ano que o diferendo está na praça pública, com o consequente desgaste aqui da credibilidade do SUA como do próprio ABC, pelo que nos é dado a conhecer, tanto os funcionários do ABC como os alunos deste mestrado integrado se pronunciaram publicamente, elevando assim aqui o grau de conflitualidade. A primeira questão que coloco diz respeito ao motivo do conflito, a acreditar nas múltiplas declarações de ambas as instituições estão já a funcionar os 30 ventiladores, devidamente acreditados pelo SUC. Assim sendo, o cerne da questão, o que mais importava, foi devidamente aqui resolvido. E surge aqui posteriormente uma escalada de acusações entre a administração do SUA e a direção do ABC, que assumem um tom claramente pessoal. Todos nós temos direito de recorrer à Justiça para dirimir aqui as razões que consideramos que nos assistem. Porém, e face aqui às responsabilidades que ambas as instituições assumem nos serviços de saúde, não seria conveniente ou não seria prudente um sentido de reserva por parte de ambos? E é a minha convicção também que ambas as instituições têm de defender os interesses da região, estando aqui o diferendo entregue à Justiça. A ela compete dirimir aqui a questão e ambos se devem abster de ações e atitudes prejudiciais que afetam aqui os alunos e a saúde dos algarvios. O SUA é uma estrutura essencial do Serviço Nacional de Saúde e já enfrenta aqui suficientes problemas que se refletem na menor prestação de cuidados aos utentes, muito por responsabilidade, por falta de investimento da parte deste Governo, mas, por outro lado, o ABC também tem contribuído ao longo dos anos para aqui melhorar a prestação de cuidados de saúde na região e foi fundamental nos últimos anos de pandemia com ações de testagem e rastreio a nível nacional no âmbito de Covid-19. Neste contexto, o PSD considera que devem ser
diligenciados todos os esforços para mitigar aqui a quebra de confiança que se sabe existir atualmente entre estas duas instituições. Aqui a segunda questão diz respeito ao abaixo-assinado dos alunos de Medicina do Algarve, em que estes consideram estarem a ser coagidos para fazerem rotações hospitalares durante o 5º e o 6º ano do curso no Hospital Garcia da Horta e noutros hospitais fora da região, em vez do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, mais próximo da Universidade e da área de residência, e eu próprio tenho recebido também aqui várias denúncias por parte dos alunos. A diretora do curso, como nós sabemos, rejeitou a acusação, porém apresentou também uma carta de demissão ao seu reitor da UALG e, perante a perda de confiança dos alunos, uma decisão que depois, posteriormente, retificou e manteve-se no lugar. O porquê? Porque os alunos do mestrado integrado de Medicina da Universidade do Algarve estão a ser aqui encaminhados para outra unidade de saúde que não o Centro Hospitalar da Universidade do Algarve, ao longo da sua formação, e quais os motivos que justificam este processo, quando anteriormente tal não acontecia. E seria ainda útil perceber por que razão se verifica uma diminuição de mais de 50% dos formandos no SHUA, redução que é coincidente com o diferendo atrás referido. Ou será que o SHUA perdeu capacidade formativa nas diversas especialidades? Pelo que sei, não perdeu certificações, pois nos anos anteriores tinha as mesmas certificações de hoje e os alunos faziam lá os seus estágios. E mais, os alunos continuam a fazer estágios onde também não há certas certificações de serviço por aquilo que me foi chegado, pela informação que me chegou. Há que apurar aqui o porquê desta redução gritante do número de estagiários no SHUA e a verdade, meus senhores, é que a região do Algarve está a ser prejudicada, os alunos estão a ser prejudicados e as instituições envolvidas perdem aqui capital de prestígio e de fiabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristina. 5 minutos para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina, pelas questões colocadas. Eu pedi-lhe aqui só um pouco, porque muita gente que está aqui pode não saber o que é exatamente o ABC e o que é o Centro Académico. Eu acho importante dizer o que é este Centro Académico e muito rapidamente irei fazê-lo e passarei de seguida à resposta direta, portanto, às questões colocadas aqui. O Centro Académico é um consórcio entre a Universidade do Algarve e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Criou depois, de forma a poder, do ponto de vista prático, executar as suas ações, uma associação de apoio sem fins lucrativos, cujos sócios únicos são estes dois. Que isto fique claro aqui. Em termos de atividades, nós tínhamos já, portanto, antes da pandemia, um programa de desfibrilação automática externa na comunidade, um programa de literacia, portanto, informática para, portanto, a saúde. Nós demos a resposta na pandemia em questões portanto, emergência pública, criando o primeiro drive-thru do Estádio Algarve, realizando testes à Covid-19 quando não havia testes, e à data de hoje foram feitos mais de 320 mil testes. Não havia zaragatoas, encontramos uma solução. Fizemos testes em lares e testes em creches num acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para darmos a resposta, quer na região, quer em termos nacionais. Respondemos do ponto de vista regional a todas as necessidades da saúde pública e das autarquias. Tivemos intervenções em bairros sociais. Não esquecemos as outras doenças durante a pandemia, portanto, e criamos uma linha de apoio gratuita para as doenças crónicas. Fizemos estudos e, para além disto, temos ainda hoje em dia a linha Covid Lares Nacional, portanto, a atuar. Fizemos a formação a funcionários de lares, mais de 1000 de todo o país. Temos uma plataforma super de, portanto, apoio a todos os lares do país de forma gratuita e temos 7 postos abertos no país do SNS 24, onde temos mais de 2000 colaboradores que permitiram que a linha não colapsasse nas alturas-chave. Dizer-vos também que, ao mesmo tempo que isto, nós fizemos, portanto, e criamos plataformas de apoio à investigação clínica que estão neste momento implementadas na região do Algarve e do Alentejo e passarão em breve, já vos digo porquê, para a região de, portanto, Almada. Criamos um centro de investigação do zero
que, para além de mais, com uma Câmara Municipal do Conselho do Senhor Deputado está, portanto, a mudar, portanto, a região em termos da ciência. Ficamos em primeiro lugar no concurso mundial da EMA de prestação de serviços pré-clínicos, o que o nosso país nunca tinha conseguido até à data de hoje, e temos um contrato assinado há 5 anos com a Agência Europeia do Medicamento. Temos portanto, laboratório colaborativo com várias entidades em termos de envelhecimento e rejuvenescimento. Estivemos na base do apoio para o aumento do número de vagas de medicina do curso, que está neste momento a passar de 48 para 96, que em 2025 serão 96. Criamos um laboratório de genética clínica quando no sul do país não havia nenhum. Temos um centro de referência europeu de envelhecimento ativo e saudável que na próxima semana vai ser reconduzido por mais 3 anos. Estamos a liderar o Observatório Nacional do Envelhecimento e isso é algo que esta entidade sempre teve, foi muita facilidade na colaboração e na coordenação e a estarmos, portanto, a trabalhar em redes. Temos, e nos últimos 3 anos, sem estarmos dependentes dos orçamentos das instituições, gerimos e captamos 26,4 milhões de euros para a região do Algarve. Isto mostra bem a importância de uma instituição que acabou de, portanto, nascer de cariz público desta forma e o que tem feito. Temos mais de 130 funcionários e mais de metade deles doutorados fixados na região. Portanto, passando agora, após esta, portanto, apresentação do que é este centro académico, que é um pouco diferente de outros centros académicos do país, motivo do conflito desta questão dos ventiladores. Os ventiladores foi uma questão que, para nós adquirimos em resposta, portanto, às necessidades de emergência de saúde pública que foram identificadas. O anterior Conselho de Administração esteve sempre connosco no processo de aquisição. Foram os clínicos da instituição a escolher os equipamentos. Tal como outros, eles vieram com algumas dificuldades no seu funcionamento, que, tal como foi aqui dito, estão devidamente ultrapassadas. Com base nisto, existiu, não foi com base nesta questão, mas existiu uma colocação da instituição SUA, da sua administração, colocaram um processo à direção do ABC e não, portanto, a ninguém individualmente, portanto, à direção da instituição, e isto fez com que fosse analisado em termos legais e foi arquivado, e foi de seguida colocado outro em junho deste ano, que também já se encontra devidamente encerrado, portanto não se encontra nada na Justiça neste momento a decorrer relativamente a esta instituição e foi tudo arquivado porque não tinha qualquer fundamento para a sua prossecução. Dizer-vos também que, relativamente ao curso de Medicina, e algo que foi dito aqui, a nossa preocupação desde o início é exatamente a manutenção e o reforço do curso. E há aqui muita coisa que tem sido veiculada, pública, e que é preciso esclarecer. E eu tenho aqui dados concretos, porque é com base em dados que nós devemos, portanto, analisar. Doutor. Mais 30 segundos e acabo já. Muito bem. Em 2018, portanto, a agência A3ES definiu que, e eu vou ler, portanto, a frase deles, que era fundamental estabelecer um sistema de acreditação de qualidade para as unidades de prestação de cuidados de saúde envolvidas no ensino do mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve. Fim de citação. Isto é a frase deles. Foi feito um acordo com o anterior Conselho de Administração de implementação deste plano de certificação durante os próximos 3 anos. Condição essa que, portanto, a A3ES aceitou como a condição necessária da boa vontade da instituição SUA para que isto acontecesse. À data de hoje, o que nós vimos este ano foi que era quando o plano deveria ter acabado, não há um único serviço certificado. Mentira, há um serviço certificado, mas que não é usado nos estágios de medicina pelas únicas 3 entidades que são reconhecidas para este efeito, nomeadamente AXA, Joint Commission ou CHKS. Isto são factos. No entanto, o curso não está em risco, porque esta direção, e essencialmente a direção da Faculdade de Medicina,
encontraram uma solução, que foi a colocação dos estudantes em unidades devidamente certificadas. E então fomos ver quais são. E o Hospital Garcia da Horta está completamente certificado pelo HKPS, todos os seus serviços clínicos estão devidamente certificados. O Hospital de Setúbal, a mesma coisa. Loures, a mesma coisa, e para além disto, nós temos no Algarve uma instituição privada de saúde, que é o Hospital Particular do Algarve, que neste tempo, enquanto o SUA não se, portanto, certificou, conseguiu a certificação na íntegra de todos os seus serviços. Desta forma, mitigou-se, minimizando a saída dos alunos de lá, e encontrou-se uma solução para esta situação, juntamente com o Governo, para não colocar em causa o curso de Medicina. Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção. Vamos então passar agora aos grupos parlamentares. Fui tolerante, mas como disporão no fim de cerca de 25 minutos, depois descontamos o tempo. Mas foram necessárias estas explicações, que eu compreendo. Passaria a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Botelho, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudar, em primeiro lugar, o Dr. Nuno Marques, prezado, e com ele todas as pessoas que o acompanham. O Dr. Nuno Marques é conhecido pela sua enorme dinâmica na gestão do ABC, e isso é bom, aliás, pelas atividades que retratou, que agradecemos. Todos ficamos a conhecer muito melhor o que é que o ABC faz como associação emanada do centro académico. E isso é importante porque tem congregado à volta da universidade um conjunto de médicos, investigadores, um conjunto de valências que o Algarve manifestamente tinha ou não tinha com o nível que tem agora, porque isso também foi o maior envolvimento da Universidade do Algarve. Nesta história com o Dr. Nuno Marques, eu gostava de frisar uma, que é o apoio que o ABC deu ao Covid, e deu a todas as regiões de uma forma geral, nomeadamente com os call centers, mas aqui duas regiões em particular. Uma foi a região do Algarve, que foi de facto uma força importantíssima, e a região do Alentejo, cujos coordenadores regionais na altura, quando estavam no governo, estão cá e que seguramente estão reconhecidos ao trabalho do ABC. Eu não quero entrar outra vez nas explicações depois do que o deputado Rui Cristina disse e as respostas que o Dr. Nuno Marques deu. Não vou para questões conceptuais e do que é que aquilo está feito. Vamos tentar fazer aqui alguma coisa prática, que é até o fundamento do requerimento do PSD para esta audição, que era: o curso de Medicina está em perigo. O Dr. Nuno Marques acabou de dizer que ele não está em perigo porque o ABC e a Universidade do Algarve encontraram um conjunto de soluções, que foi colocar os alunos noutras universidades devidamente certificadas de acordo com essa empresa certificadora que invoca que, em determinada altura, o SUA tinha essa empresa, depois abandonou esse processo de certificação, e foi isso que acabou de dizer. A minha pergunta é se nos consegue precisar quantos alunos é que estão a fazer a formação na SUA. Isto é, e se nos consegue precisar quantos alunos em percentagem estão a fazer os 5º e 6º anos fora do SUA. Isto é porque eu acho que é importante, porque nós estamos a dizer que o SUA não tem certificação, e eu gostava, e acho que queremos saber todos, se o SUA tem alunos emanados pela Universidade do Algarve sobre essa matéria. E isso é muito importante, porque isso é que é o nível de confiança que vai dar garantia à sustentabilidade e à manutenção de uma grande reivindicação que os algarvistas fizeram. Foi a única Universidade do Algarve criada já agora por decreto, isto é, não a Universidade sim, e depois a Faculdade de Medicina, num mestrado integrado, que até foi pioneiro nessa solução, porque era uma questão fundamental para a região e a atratividade para as classes médicas. Por isso, o que nós não queremos como algarvios, seguramente, é verificar que os alunos, em determinada altura, entram nos mestrados integrados e depois fazemos a mesma coisa, que é perdê-los, porque os perdemos no 5º e 6º ano, e isso não faz qualquer sentido. Por isso, pergunta objetiva: há ou não há alunos da Universidade do Algarve a fazer formação no SUA? Depois, segunda questão, da universalidade dos alunos que estão a dar e a acompanhar as formações, gostava também de saber quantos é que estão fora do SUA, para termos uma ideia, nomeadamente quanto é que estão nos privados, porque é importante. Tenho informação que estão alguns alunos no HPA, e eu precisamente gostava também de saber se nos podia dar algum esclarecimento sobre esse assunto. Porquê? Porque daqui a umas semanas teremos aqui o contraponto do Conselho de Administração,
e é importante já estarmos balizados com alguma informação para tentarmos fechar alguns processos. Segunda questão, que é outro nível, que é a relação institucional. Isto é, sobre o curso de Medicina, esta é a questão, porque é fundamental que a Universidade do Algarve forme os seus técnicos, isto é, que a Universidade do Algarve forme os médicos para eles poderem estar na região, preferencialmente no seu hospital, digamos, de referência, que é o CHUA, não excluindo, eventualmente, outros tipos de colaboração, como está aí, porque parece-nos, também não temos que ser exclusivos nessa matéria, mas temos que ter a percepção das coisas, de como é que as coisas foram criadas. A segunda nota que eu gostava de dizer, e também para o Dr. Nuno Marques, nós sabemos que o centro académico é um consórcio, como disse, entre 50% Universidade do Algarve, 50% CHUA. O que é que eu gostava de saber? Eu sei que os processos foram arquivados, isso é ótimo, a questão dos benditos ventiladores foi um ato de bondade dos autarcas na altura do Covid, isto é, e eu também sei que eles já estão arranjados e seguramente o Conselho de Administração poderá dar alguma informação sobre essa matéria, mas eu gostava de perceber qual é o nível de envolvimento nas questões académicas ou funcionais com a Universidade do Algarve entre a Faculdade de Medicina ou a Reitoria, ou o corpo académico e o Conselho de Administração do CHUA. Qual é a percepção que o centro académico tem entre a relação entre os dois fundadores do centro académico? Porque nós falamos nos protagonistas do ABC. O ABC é uma associação sem fins lucrativos criada pelo centro académico, pelo que eu acho que sei. Mas eu gostava de saber se há margem de relação entre os dois fundadores do consórcio, porque, na minha opinião, o que importa é manter a vitalidade do consórcio. Porque isso, para mim, é um bem em si. E já agora, dar todas as ferramentas ao ABC para continuar a fazer precisamente aquilo que o Dr. Nuno Marques nos disse e que, se calhar, alguns de nós até ficámos surpreendidos pelo nível de desenvolvimento, ao nível da investigação, da atratividade, projetos inovadores e disseminação pelo país do centro académico, que era uma perda, primeiro o Algarve perder e depois o Algarve perder essa capacidade de atratividade e de poder fazer, juntamente com a sua academia e convosco, obviamente, a dinamizar isso, e o país perder porque não podemos projetos, não podemos pedir fundos e, acima de tudo, não podemos perder a vossa dinâmica. Por isso, duas questões concretas, uma ao nível do curso e uma ao nível da relação institucional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. O Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os deputados aqui presentes na audição de hoje e também dar as boas-vindas ao Dr. Nuno Marques e a toda a sua delegação. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por se terem deslocado até à vossa casa, à Assembleia da República, para nos esclarecer. Em primeiro lugar, quero deixar aqui uma declaração de interesses pessoal, digamos assim. Eu sou alumni da Universidade do Algarve, eu estudei Biologia Marinha antes de me formar em Medicina Veterinária aqui em Lisboa, estudei na Universidade do Algarve e, portanto, obviamente que vejo como... Quando apareceu o curso de Medicina na Universidade do Algarve, foi para mim uma grande alegria e fiquei também agora muito alegre e muito satisfeito por nos declarar aqui que o curso de mestrado integrado em Medicina não está em perigo na Universidade do Algarve e que vai até aumentar as suas vagas de 48 para 96, como disse muito bem. Mas, de facto, continuam a persistir algumas preocupações dentro do nosso grupo parlamentar que eu gostava de transformar em perguntas e, se fizesse o favor, de responder. Este curso de Medicina veio também para, e foi uma das grandes justificações quando ele foi criado, foi criar ou formar médicos no Sul, do Sul e para o Sul do país, não é? E, portanto, essa deve continuar a ser o objetivo do mestrado integrado de Medicina no Algarve e, portanto, vemos com alguma preocupação este abaixo-assinado e esta queixa, digamos assim, que os alunos da Universidade do Algarve verteram num abaixo-assinado, e para ele ser vertido num abaixo-assinado é porque tem alguma dimensão. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar muito concretamente se estes alunos que estão no mestrado integrado de Medicina não tiverem possibilidade de se deslocar para os outros hospitais onde são designados, o que é que acontece? Se não tiverem as devidas possibilidades económicas para se vir estabelecer ou em Almada ou noutro hospital, o que é que lhes acontece?
Porque nós sabemos, neste momento vivemos uma grande crise imobiliária, vivemos uma crise estudantil no acesso às residências e, portanto, se nós estamos a formar médicos do Sul, no Sul e para o Sul do país, é natural que estes alunos não tenham, quando ingressaram o curso, não tenham precavido o facto de poderem ter que se deslocar 200 ou mais quilómetros e poder fazer aí a sua formação. E isso preocupa-nos bastante. Depois também o processo de colocação que levou ao pedido de admissão da senhora diretora, que depois não foi aceito pelo magnífico reitor. Como é que é feito este processo de colocação dos alunos nessas unidades hospitalares? Se é pedindo a opinião dos mesmos, se os mesmos se candidatam a esses estágios, se é uma colocação impositiva, portanto que há uma listagem que sai e eles ficam a saber de um dia para o outro que vão ter que se deslocar várias centenas de quilómetros, e porque é que o senhor reitor, porque é que o magnífico reitor não aceitou a demissão da senhora diretora? Não sei se nos podem responder a isso, portanto, se mantém a confiança na senhora diretora, é porque mantém a confiança no processo. Se mantém a confiança no processo, é preciso ver porque é que os alunos estão a reclamar do processo. Há aqui qualquer coisa que não está a jogar bem e gostava que nos respondessem sobre isso. Principalmente porque os alunos, de facto, usam uma palavra muito forte, que é a palavra coação. A palavra coação não cabe dentro do processo educativo, nem do processo educativo dos ciclos básicos, nem do secundário, e muito menos no processo universitário, que se quer um ensino livre de liberdades, de nascimento da ciência, da formação de médicos que têm que ser profissionais íntegros, têm que ser profissionais formados como um todo, não só na sua formação científica, mas também na sua formação humana, e na formação humana de um médico não pode caber a coação. E sabemos que os alunos de medicina ainda não estão sob o chapéu do Código Deontológico Médico, têm as suas limitações, mas têm já na sua formação médica que começar a ser treinados, digamos assim, nesse mesmo aspecto. E, portanto, eram estas questões que gostava de deixar, mais uma vez agradecendo a vossa deslocação e a disponibilidade para terem de nos esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Cumprimento por ser alumni da Universidade do Algarve. Do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados e cumprimento naturalmente a direção do Algarve Biomedical Center. Pela parte da Iniciativa Liberal, nós gostaríamos que nos esclarecessem aqui algumas questões. Tendo em consideração que existe alegadamente este processo litigioso entre o Conselho de Administração do SUA e o ABC que decorre há meses, nós gostaríamos de saber, pelas vossas palavras, o que é que está efetivamente na gênese desta divergência, se tem existido diálogo entre as partes e se estão a existir progressos ou não. Depois, em que medida está assegurado ou não, ou se está a tentar assegurar, que os estudantes do mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve possam usufruir da capacidade formativa do SUA, sem recorrer a referências de hospitais mais distantes, fora da região, para cumprir, então, os planos curriculares dos 5º e dos 6º anos. Porque, de facto, recebemos uma carta dos estudantes sobre este tema e queremos perceber se isto está efetivamente a acontecer, se não, que justificação encontram para este receio que os estudantes têm estado a manifestar. Depois gostaria que clarificassem se, independentemente de tudo o resto, está ou não em causa a continuidade do mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve. E se estiver em causa, qual é o impacto real para a região e qual é o impacto real de uma eventual extinção deste consórcio entre o SUA e o ABC. Depois, considerando que, gostava de perceber se consideram que a existência deste mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve é ou não eficaz para a fixação de médicos na região do Algarve, que sabemos que é efetivamente um problema muito complicado para resolver, e se isto tem ou não, e se consideram se este impacto existe. E se, terminando com este curso da Universidade do Algarve, se isso vai diminuir ou não a capacidade de fixação de médicos na região do Algarve. Para terminar, temos conhecimento que tanto os estudantes de Medicina da Universidade do Algarve como os funcionários do Algarve Biomedical Center têm manifestado, e têm manifestado através de cartas, as preocupações e uma grande apreensão face a todo este processo. Portanto, eu gostaria de saber da vossa parte se já foram tomadas medidas para cautelar a tranquilidade e a estabilidade tanto dos estudantes como dos funcionários do ABC. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Joana Cordeiro. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Diretor Nuno Marques, cumprimentar também os restantes elementos da direção que o acompanham. Não serei muito extenso no questionamento, nos pedidos de esclarecimento, mas, de qualquer das formas, aquilo que nos preocupa é que, de facto, esta divergência que existe seja solucionada e, nesse sentido, é de facto colocar à frente os interesses das instituições e a missão que cumprem à frente de uma divergência que naturalmente terá que ter solução e nesse sentido importa saber que caminho é que está a ser feito para resolver essa diferença. Aquilo que nós queremos colocar tem a ver com o seguinte, ou seja, considerando aquela que é a missão que o Algarve Biomedical Center tem cumprido, considerando a dimensão que também tem e a implicação que tem naquela região. A atividade que tem desenvolvido, importa saber se de alguma forma está em risco essa mesma atividade. E uma outra questão que ainda foi aqui adiantada tem a ver com os restantes trabalhadores. Ou seja, além das questões relacionadas com os estudantes e a formação e a investigação, que é a grande missão, para que se concretize esta missão existe certeza absoluta, um conjunto de trabalhadores, de profissionais no Algarve Biomedical Center que pode para garantir todo este funcionamento e cumprimento desta missão. E, nesse sentido, a questão que colocamos é se está garantido e assegurado a continuidade e os postos de trabalho destes trabalhadores, sendo certo que já se manifestaram publicamente relativamente às preocupações que têm de este diferendo não sendo resolvido, esta divergência não sendo corrigida ou até mesmo poder ser mais agravada, poder estar em causa a continuidade do centro e naturalmente que os seus postos de trabalho. Nesse sentido, a questão principal que lhe quero colocar tem precisamente a ver com os profissionais do ABC, se podem estar ou não descansados e seguros de que poderão continuar a contar para o seu futuro com aquela instituição para poder continuar a trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento a direção do ABC Medical Center. Agradeço-vos estarem aqui. Permitam-me que faça uma primeira observação que não desmerece o facto de vos agradecer a vossa presença. Eu não acho que o Parlamento seja um local para conciliação entre entidades. Desse ponto de vista, confesso que estava à espera de ver colocada esta audição de uma forma diferente da que vi colocada, porque o Bloco acha bem que haja audições, está muito preocupado com a situação no Algarve, mas compreendem que a nossa função no Parlamento é sobretudo legislar e fiscalizar a ação do Governo, e depois de ouvir o Sr. Deputado do PSD, de vos ouvir, ficam mais perguntas para a tutela do que para a direção do ABC, porque, como compreendem, julgo que é esse o nosso papel. Não queria, no entanto, deixar-vos de agradecer a presença, agradecer também o trabalho que fizeram. Sei que foram um dos centros públicos que foi extraordinário na adaptação que fez da sua atividade, nomeadamente quando começou a pandemia Covid-19 e numa altura em que não havia, do ponto de vista privado, qualquer capacidade para a testagem. Foi graças a centros de investigação como o vosso que foi possível que o nosso país respondesse. Acho, aliás, que devíamos aprender com essa capacidade que estes centros provaram no Algarve e também noutras zonas do país. Se eu bem percebo, há um conflito para lá de outros e compreendam que cartas anónimas não sejam algo a que eu me possa dedicar. Vivemos felizmente numa democracia, os estudantes têm direito à liberdade da sua opinião num espaço democrático, ainda para mais para questões académicas e não para outras questões em que às vezes é mais complicada a organização e a reivindicação democrática, mas para questões académicas compreendam que eu não siga esse tipo de documentos. Vou-me cingir, portanto, ao que disseram. E tanto quanto eu percebo, existe uma preocupação vossa, que é que a formação seja feita em entidades que têm a credenciação necessária, a acreditação necessária, melhor dizendo. Esse processo não está completo no Centro Hospitalar Universitário do Algarve e é por isso que recorrem a outros centros. Percebe-se também a preocupação de quem quer que os estudantes tenham essa formação inteiramente no Algarve, porque a dificuldade de captação de profissionais de saúde no Algarve é enorme e sabemos, porque formar um médico demora muitos anos, que é difícil que as pessoas queiram mudar de vida e região depois de uma formação tão longa e, portanto, o local onde se formam é fundamental para essa capacidade futura de atração.
E eu registrei também que disseram que o Hospital Particular do Algarve já tem essas condições de credenciação. E eu talvez sofra de um problema de gostar de ler bastante sobre o SNS e lembrei-me de uma história de 2006. Em 2006 havia capacidade, e estava pensado no orçamento, criar no centro hospitalar da Universidade do Algarve, na altura no Hospital do Algarve, melhor dizendo, acho que em 2006 era só assim, estava pensado em criar radioterapia. E havia no orçamento verba para isso. Na altura, o governo Durão Barroso, e decidiu-se não se fazer esse investimento e, pelo contrário, fazer-se um contrato com um laboratório privado para passar a fazer a radioterapia no Algarve. Ou seja, decidiu desistir-se do investimento público necessário para ficar nas mãos da contratualização com o privado. Isso levantou vários problemas, saberão melhor do que eu que levantou o problema no Covid de entidades que não responderam e, portanto, doentes que tiveram tratamentos oncológicos suspensos ou a serem mandados para outro lado, porque, enfim, como sabem, as entidades públicas assumiram todos os riscos, as privadas nem tanto, e levantou mais recentemente até aquele problema daquele concurso em que de repente estávamos a ver se mandávamos doentes do Algarve para Sevilha, porque depois as maravilhas do mercado são estas, não é? Não havendo oferta pública de radioterapia no Algarve, tem que se abrir o concurso e eu se aceitava tudo o que, se não estou em erro, Joaquim Chaves, que é monopolista no Algarve, pedia, ou então teríamos que ter concursos e ir para Sevilha. Enfim, um desastre. O desastre deve ser evitado e, portanto, eu confesso que vejo muitas vezes a direita entusiasmada com este tipo de alterações, vejo que o PS não mostra entusiasmo, mas que as vais fazendo vai, e, portanto, o que eu pedi era a vossa opinião técnica sobre as dificuldades que podemos ter ou não para conseguir a credenciação que acham, ou a acreditação que acham necessárias no Centro Hospitalar do Algarve, para que aí, no SNS, possamos ter a formação completa dos médicos no Algarve. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Vamos então dar-vos novamente a palavra para o que dispõem de 20 minutos. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar responder por ordem. E começando pelo Sr. Deputado Jorge Botelho, cuja primeira questão tem a ver com o curso de Medicina e quantos alunos estão ou não estão a fazer formação no SUA e se há alunos a fazer formação no SUA e no, portanto, o HPA. E isto leva-me, e eu, respondendo a esta, vou responder a várias outras que foram colocadas relativamente a isto. O processo de certificação é algo que é, portanto, essencial para os alunos estarem e que é, portanto, essencial não é dito por nós. É dito pela Agência de Acreditação, portanto, a A3S, e está no Decreto-Lei de Hospitais Universitários, que é o Decreto-Lei 61/2018, para quem não sabe, eu conheço muito bem, e ele diz que o seu requisito número 2 é que as entidades para serem hospitais universitários têm que estar devidamente certificadas e acreditadas pelas entidades reconhecidas para tal. E há 3 entidades reconhecidas em termos internacionais para tal, sendo que a nossa DGS adotou uma delas, que é em colaboração com a AXA, que é de Espanha, mas que é, portanto, que nós temos. Com base nisto, e ao saber isto, e para não estar em causa o curso, foi necessário encontrar soluções, porque a nossa principal preocupação aqui foi logo, ponto número 1, manter o curso, senão são menos 100 médicos formados por ano, isto porque nós estamos a subir o número de médicos, e eles fazem muita falta. Não há dúvidas nenhumas, não só na região, mas também no país, mas acima de tudo na região. E o curso foi criado ali para estarmos a fixar lá. Portanto, existe a preocupação também de quem está aqui para que exista nitidamente a fixação e a captação de médicos para aquela região. E então, não estando isto, e respondendo à questão, é possível fazer isto num hospital do SNS? É possível, há vários outros que estão, tal como eu dei, portanto, exemplos aqui. Tanto é possível, e tanto é possível, mesmo em instituições como o SUA, que ela estava em curso, foi abandonada por esta administração. Estava em curso pelo CA, portanto, anterior, e houve um processo de abandono da mesma, ao que sabemos. Chegamos à data em que ela deveria estar concluída e não só não há mais nenhum serviço certificado, como, por exemplo, um daqueles que era usado para estágios, que era o de ginecologia, perdeu a certificação que tinha. Portanto, ou seja, eu diria que é uma aposta estratégica, ou não, dos CEAs,
de certificarem ou não, e para isto é necessário envolver as equipas e ter essa capacidade. É isto que é necessário, portanto, num processo de certificação. Agora, nós tínhamos um problema em cima da mesa, que era isto. E como é que nós vamos resolver isto? E então achamos que era necessário, e eu trago-vos aqui, do ponto de vista pragmático, quais foram as medidas implementadas de mitigação para esta questão. E as medidas foram estas. Primeiro que nada, aproveitamento ao máximo das vagas em serviços certificados na região. Sabemos que o único hospital que está certificado na região é um hospital privado. Para nós era ótimo, era excelente que o SUA tivesse a sua certificação, defendemos isso, achamos que isso deve ser feito o mais rapidamente possível e que deveria ter sido e deve ser estratégico de qualquer administração de hospital público. De forma a podermos ter todos os nossos alunos no hospital público. Isso era o que nós queríamos. Tal como, até este ano, como tínhamos o compromisso, portanto, assumido perante a A3S, mantivemos ao máximo os alunos no hospital público portanto, região. Recorremos ao hospital privado agora como uma necessidade de mitigação da deslocação dos alunos para fora da região portanto, Algarve. Os outros alunos que não tinham capacidade para estar ali, colocamos noutros hospitais do SNS que estão devidamente certificados. E nós já estávamos antes a colocar alguns alunos nesses hospitais, por falta de algumas especialidades na região. Fortalecemos isso, nomeadamente com o Hospital Garcia Duarte e com o Centro Hospitalar em Setúbal e Colores, mas essencialmente, portanto, do Garcia Duarte. E temos alguns em Évora também. Mantivemos os alunos do 3º e 4º ano, portanto, o nosso mestrado integrado dos 2 anos iniciais são de equivalência da licenciatura anterior, portanto, mantivemos os alunos do 3º e 4º ano exclusivamente ali nos centros de saúde da, portanto, região. Ou seja, toda a componente prática é dada, portanto, ali. Mesmo no 5º e 6º ano, de forma a mitigarmos esta saída deles para fora, tomamos aqui algumas medidas, nomeadamente, desde logo, uma questão que foi colocada aqui dos custos que eles têm do alojamento. Nós estamos a pagar integralmente o alojamento deles quando estão fora da região. Não conheço mais nenhuma faculdade que faça isto. Isto permite-nos uma coisa, permite-nos evitar que eles se mudem de armas e bagagens para outra zona, porque assim podem manter as suas casas na região e estão em apartamentos e numa residência, portanto, alugadas próximo das instituições de saúde, pagas por nós. Mas, para não ver também essa questão, estamos a pagar os transportes quando eles têm que vir à região portanto, do Algarve, porque eles não fazem o ensino todo lá, fazem os estágios hospitalares, mas o resto do ensino continua a ser feito lá. E nós estamos a pagar os transportes todos, para que eles venham, mais uma vez, reduzindo isto. Já agora dizer outra coisa. Os estágios no 5º ano são 8 meses e no 6º são 6. Não são na íntegra. Tudo o resto é feito lá em baixo. Portanto, isto foram medidas de mitigação que nós fomos obrigados a fazer pelo SUA não estar devidamente certificado. Mas, mesmo assim, como nós temos uma ótima ligação aos clínicos da instituição, quisemos manter alguns alunos lá para não cortarmos completamente a ligação ao SUA. Sabemos que estamos a correr riscos e que vamos ter que, na próxima avaliação da, portanto, A3S, que irá ser agora, no final do ano, responder individualmente por cada aluno que está no SUA no serviço não certificado. Portanto, foi a forma de também minimizarmos a quebra de ligação ao, portanto, ao hospital público. Isto é preciso que se diga, não há ninguém mais do que nós que queira que aquele hospital esteja certificado, que cumpra todas as condições para ser um hospital universitário. Tem todas as condições para que isso seja feito. É preciso que haja vontade de quem dirige a instituição de que isto aconteça. E isto é que é defender os interesses da região, mitigar os danos colocados. Quanto às cartas dos alunos, há uma carta que é uma carta, portanto, anónima. Eu posso-vos dizer que há reuniões com os alunos que os alunos todos negam que tenham escrito aquela carta, que é essa carta onde são feitas, portanto, acusações de coação, onde são feitas acusações de devassa da vida pessoal. Todos os alunos em reuniões negaram que tivessem sido eles a escrever essa carta anónima. E se alguém conhece a diretora do curso, e nós que estamos aqui conhecemos bem,
ela é das pessoas que está mais próxima dos alunos e sempre teve uma política de porta aberta com todos eles e sempre ajudou e ajuda a resolver as situações deles. Mas essa carta anónima, estranhamente, foi mandada para todo lado, menos para Conselho Pedagógico, Direção da Faculdade, Reitoria, Associação de, portanto, Estudantes. É curioso, não acham? Não foi para nenhuma das instituições que poderia, caso eles tivessem algum problema, ajudar a resolver. Se existisse essa situação. Como é que é feita, respondendo aqui a, portanto, outra questão, que é nível do envolvimento atual entre a Faculdade de Medicina e o SUA. Não há, neste momento, relacionamento nenhum entre a direção da Faculdade e a direção do SUA, quebrada formalmente pela direção da Faculdade, tal como não existe entre a direção do ABC e a direção do SUA. Sendo que o ABC continua, portanto, a trabalhar, tem dois elementos que são elementos nomeados pelo SUA que vêm às reuniões, mas entre direções não existe ligação. Para não estar em risco, foi encontrada uma solução, que foi a integração do centro do Hospital Garcia da Horta, conjuntamente com, portanto, a tutela, no centro ABC, de forma a que estivesse garantida a continuidade, e isto responde a uma questão tão bem colocada, de todos os postos de trabalho dos trabalhadores que estão lá, de forma a que sejam garantidas todas as suas atividades e de forma a que o ABC continue a ter capacidade que tem tido e a, portanto, crescer como está, e à data de hoje ainda está, portanto, a aumentar as contratações. Portanto, não estamos a diminuir, não estamos apostados nisso. Questões aqui do Dr. Pedro Frazão, deixe-me ver se me falta, portanto, alguma. Sobre a demissão ou não da diretora e aceitação ou não. O Sr. Reitor manifestou logo publicamente que estava com, portanto, a direção. Mas, acima de tudo, a diretora voltou a estar, porque é uma pessoa empenhada na região e porque foi encontrada uma solução para que fosse ultrapassado este diferente com o SUA, havendo a colocação dos alunos noutros sítios, garantindo a continuidade do curso, que era essa a sua principal preocupação. Por outro lado, teve manifestações de apoio claras de todos os funcionários, de múltiplos alunos, sobre a forma de cartas e sobre a forma de contactos. Portanto, isto fez com que ela própria, foi ela a decidir, portanto, retirava a sua demissão. Não foi a reitoria, pura e simplesmente, que não aceitou. E eu acho que isto é muito nobre de uma pessoa continuar a estar disposta a dar o máximo pela região. Depois, a senhora deputada Joana Cordeiro, sobre a continuidade ou não em causa do curso de Medicina. Já disse aqui que não está, porque há uma solução que foi encontrada. Esperamos que seja uma solução temporária, alternativa, até que seja restabelecido aquilo que deve ser numa região que merece ter o hospital universitário, que deve ter, com todas as condições e com toda a certificação, para que todos os alunos possam estar na região e não tenham que sair de lá. Esperamos isto, mas não está em causa, porque foram encontradas soluções para isso. Tal como o ABC não está em causa, porque foi encontrada a solução de ter outra, portanto, entidade hospitalar. Sobre, portanto, a fixação de médicos na região. Nós temos números e trabalhamos com números, ok? Até 2020, 50% dos médicos formados no curso ficavam na região. Mais ou menos metade destes em cuidados de saúde primários e outra metade nos cuidados hospitalares. Em 2021 tivemos uma quebra. Quebra essa que não é nos cuidados de saúde primários, onde temos a mesma capacidade de fixação e de retenção, mas sim na unidade hospitalar, onde as pessoas e os alunos não quiseram ficar. Portanto, a quebra é exclusivamente ao nível hospitalar. Já com esta administração. Só ficaram, no ano 2021, 7
portanto, hospital de todos os que, portanto, acabaram. Portanto, nós temos estes números todos e esta fixação tem acontecido e, como veem, nós estamos a implementar as medidas todas para que ela não diminua ou que diminua o mínimo possível, apesar de todas estas dificuldades que foram criadas nestes 2 anos. As dificuldades, já agora, para não deixar também essa questão, por dar aqui, portanto, a resposta. Relações com, portanto, os trabalhadores. Sempre são, sempre foram, e espero que sejam sempre, muito boas, que nós temos uma proximidade muito grande dos trabalhadores todos do ABC, reunimos, falamos, discutimos abertamente e eles têm acesso direto à direção. Não estamos a diminuir, estamos a contratar. E estamos a contratar essencialmente pessoas diferenciadas. E com a criação do laboratório colaborativo agora, é suposto criarmos, e estamos a trabalhar para isto, mais 30 postos para pessoas doutoradas. Só, portanto, aí. Acho que isto é muito importante, quer para a região, quer para o país, o que estamos a fazer. E, quanto a médicos, nós próprios, a ABC, conseguimos captar alguns médicos para, portanto, algumas áreas, e vou-vos dar aqui um exemplo prático, criamos o laboratório de genética, sabemos que não há muitos médicos de genética médica no país, mas nós temos um contratado a 100% no ABC. E temos um porquê? Porque nós entendemos que um centro académico clínico como nós, e que tem um laboratório de genética, deve ter um geneticista disponível para as unidades de saúde que não têm geneticista poderem ter acesso a um geneticista. E se forem ver bem, no sul do país não há um único hospital que tenha consultas de genética médica, por não haver geneticistas disponíveis. Portanto, nós estamos a conseguir captar, porque temos esta proximidade, envolvemos as pessoas, temos as pessoas, portanto, em projetos, e isto faz com que seja possível esta captação. Portanto, penso que terei respondido sobre o equipamento. Estamos aqui a dizer o número dos alunos que estão no SHUA. No SHUA estão em cada serviço, eu posso-vos dizer que em termos de percentagem devem estar cerca de 10% no SHUA, mais cerca de 20% no hospital particular, porque nós tentamos otimizar ao máximo as vagas disponíveis na região, que só tínhamos no hospital particular. Sendo que os que estão no SHUA, tal como eu disse, nós vamos ter que dar uma resposta individual, portanto, à 3S, porque estamos a não cumprir com aquilo que eles próprios estabeleceram de estarem em serviços não certificados. Se nós tivéssemos a maioria, o curso, aí sim, estaria claramente em risco e, portanto, não conseguiríamos manter este curso. Estão aqui, portanto, a chamar a atenção de uma coisa, e para também responder aqui um pouco à questão sobre as dificuldades com o SHUA e da acreditação e destas coisas todas. Só para terem um pouco a noção, e a questão da relação entre a ABC e SHUA ser difícil não é só disto, é também de outras coisas. Vou dar aqui, portanto, exemplos práticos, que vão aqui dizer, para que fiquem com eles. O ABC, há cerca de um ano, teve um pedido de apoio de um serviço hospitalar do SHUA, do Hospital Público, para a aquisição de um equipamento e queriam usar em, portanto, investigação e formação. Tomamos a deliberação de estar disponíveis a comprar o equipamento e oferecê-lo à instituição e foi recusado pelo Conselho de Administração. Ponto 2. Centro de Referência do Cancro do Reto, da região, porque é das competências do Centro Académico apoiar o Centro de Referência do Cancro do Reto. O ABC estabeleceu um acordo com a direção do Centro de Referência, a pedido deles, para terem apoio à investigação e deliberamos atribuir-lhes uma bolsa de, portanto, 50 mil euros dedicada à investigação anualmente. Eles assinaram um acordo connosco, remeteram à administração do SHUA, que recusou o donativo da bolsa para o desenvolvimento de investigação. Portanto, relacionamentos
entre ABC e CHU ao longo destes 2 anos, e para quem diz que há muito ruído, eu acho que da nossa parte não tem havido ruído nenhum. Nós não só neste âmbito estivemos calados e não dissemos nada na comunicação social até à data de hoje, não falamos sobre este assunto publicamente. Ninguém da direção falou sobre isto. E vejam que isto vem dos últimos 2 anos. E da direção da faculdade a mesma coisa. Portanto, tem sido um relacionamento muito difícil ao longo destes 2 anos, que nós temos estado a suportar até que houve situações que, portanto, levaram a que não fosse possível mantê-los. Esperamos, sinceramente, que a região tenha rapidamente acesso ao que deve ter, à certificação de um hospital, ao nível de cuidados e fixação que deve ter, a uma aposta verdadeira num hospital universitário, que é o que vai diferenciar e permitir a captação e fixação de profissionais na região. Da nossa parte, nós vamos continuar a trabalhar e vamos trabalhar para isso, e não houve nenhuma exclusão sequer da instituição CHU à qual eu pertenci durante 16 anos, como clínico da instituição, portanto conheço-a muito bem, até há 1 ano atrás, portanto à altura em que como clínico deixei a instituição. Portanto, professora Inês Araújo, pode? Faça favor, Sra. Professora. Muito obrigada, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes e de agradecer a oportunidade de responder às várias questões e dúvidas levantadas aqui pelos diferentes representantes parlamentares. Relativamente a uma questão que ainda não foi abordada e que penso que foi levantada pelo Dr. Pedro Frazão, do Chega, sobre como é que é feita a colocação dos alunos pelas diferentes vagas hospitalares, até porque foram usadas aqui palavras um bocadinho fortes, nomeadamente em cartas anónimas, em que se fala que os alunos são coagidos. Isto é grave, claro que isto é grave. No entanto, eu posso dizer que, na qualidade de vice-presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, não recebi oficialmente nem a carta anónima, nem qualquer pedido de resolução, até alguns alunos terem manifestado a preocupação como é que nós agora resolvemos esta situação. Sendo que os alunos sempre se demarcaram desta carta anónima. Ok? Foi a opinião do Conselho Pedagógico que esta questão, que é pedagógica, deveria ser abordada no Conselho Pedagógico. Como é que é feita a colocação dos alunos nos estágios hospitalares? É uma questão muito pertinente, ok? Era feita de uma forma muito empírica, em articulação direta com os alunos em função das suas situações sociofamiliares, socioeconómicas e profissionais, ao abrigo daquilo que é conhecido como o regulamento para os estudantes com estatuto previsto em regulamento próprio. Estou a falar dos trabalhadores estudantes, das mães, pais estudantes, dos bombeiros, dos atletas de alta competição, entre outros. Okay? Ainda assim, o Conselho Pedagógico, no qual há paridade entre alunos e docentes, considerou que este regulamento fica aquém daquilo que se necessita para fazer a colocação nos estágios destas unidades hospitalares na Faculdade de Medicina, ok? No mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve. Portanto, neste momento já foi aprovado a constituição de um grupo de trabalho para que se faça o regulamento para esta distribuição dos alunos pelas vagas existentes e que seja trabalhado quer pelos representantes do 5º e 6º ano, quer pelos responsáveis das unidades curriculares que compreendem estes estágios hospitalares ou outros fora da região. Okay? Algo que o Nuno mencionou também é que os estágios das rotações clínicas em ambientes de cuidados de saúde primários são feitos em quarteira. Okay? No Algarve não há qualquer problema com os cuidados de saúde primários e gostava também de deixar isso bem presente aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Faça favor, Sra. Doutora. Doutor Nuno Marques. Sim, portanto, eu gostaria de acrescentar só mais um ponto, só para verem o que é que tem levado a estas questões e ao impacto, ok? Nós tivemos, e o ABC tem tido, e com a sua associação, acho que estão todos de acordo aqui que com a nossa atividade nós temos tudo para sermos considerados uma associação de, portanto, interesse público nacional. Porque as nossas atividades têm sido, tanto atividades públicas, muitas até de cariz social, de cuidados dedicados às pessoas. Pedido esse que só pode entrar este ano. E só pode entrar este ano, também queria deixar aqui isso claro porquê. Só pode entrar este ano porque
A administração do Chua, um dos sócios, criou dificuldades numa aprovação das contas de um dos anos do ABC. Apesar de não existir e delas serem públicas, estão, se forem ao nosso site, estão lá as contas todas, não há dificuldades nenhumas, nem houve nunca nada apontado às nossas contas. Essa questão criou-nos e teve um impacto, e já vai ter um impacto para, portanto, a região este ano. Porque o facto de nós não sermos instituição de interesse público nacional ainda, àquela data, implicou pagarmos 500 mil euros de impostos este ano, de IRC, de uma instituição sem fins lucrativos. Isto não tem sentido nenhum. Isto é contra portanto, o interesse do desenvolvimento académico, científico e todos os outros da região, porque uma associação como, portanto, a nossa, todos os fundos que tem, portanto, investe no desenvolvimento da região, a criar postos de trabalho e a dar condições às pessoas para que elas exerçam esta, portanto, atividade. Relativamente ao que, portanto, Inês disse, eu acho que ficou clara esta questão da colocação dos alunos. Também vos digo que eu fui aluno de outra faculdade, e noutra faculdade o que é que eles fazem? Na maioria delas, dão-nos a lista e dizem-nos, distribuam-se, ocupem as vagas. É assim que é feito habitualmente. A nossa tem este cuidado de olhar para, conforme diz a lei, as pessoas que têm os seus cônjuges na zona, que estão, portanto, a trabalhar na zona, que têm empregos na zona, de forma a minimizarmos qualquer impacto que haja, neste caso, da saída da região do Algarve. Acho que era o que tinha, portanto, a dizer sobre isto e muito obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigado. Julgo que estamos absolutamente esclarecidos, mas não posso deixar de dizer que, ao fim desta audição, que o nosso desejo é que haja um bom entendimento no Algarve para que a faculdade possa funcionar, os alunos possam ser formados e bem formados e para que haja uma fixação de médicos no Algarve. É um assunto que tem sido muito debatido nesta comissão, a situação da saúde no Algarve, em todas as vertentes, e, portanto, o nosso desejo, o desejo desta comissão, naturalmente, que eu julgo transmitir, é o de que se resolvam os problemas que possam existir nessa área no Algarve. Finalmente, só pontuar da seguinte forma, eu gostei que o Sr. Doutor tivesse várias vezes repetido a palavra região. É uma questão pessoal que me soa bem ao ouvido, mas é uma questão pessoal de que eu absolutamente não abdicarei mão no momento oportuno. Muito obrigado pela vossa presença e saúde e até um dia destes. Vamos fazer um intervalo de 3 minutos.